Olá pessoal, bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e eu hoje estava vendo o restante do debate que houve aí num determinado canal, todo mundo sabe, debate Terra Plana versus Terra Globo, e eu fico impressionado com a hipocrisia e a insistência em se falar que o Degrace Tyson falava que a Terra era uma pera asiática na entrevista que ele deu. A insistência nisso é de uma hipocrisia tão grande, né? Que a gente fica até abismado. Na realidade, não foi isso que ele quis dizer, que era terra pera asiática, coisa alguma, tá? Primeiro, eu vou botar o trecho aqui em que ele fala, só preciso do trecho, eu não preciso ver além, tá? Não é essa de cortar trecho e mostrar, é mostrar o que ele disse. Isso que eu tô querendo dizer. Não tem essa, você cortou, não interessa. Eu sei muito bem do que ele estava falando. Ele falava do livro dele, que ele gosta de causar polêmica, que no caso é o monte mais alto, não é o Everest, por conta que ele quer dizer que tem que ser contado desde o centro da Terra. Quem é ele para saber o que é o centro da Terra? Ele é um astrofísico, ele vive de ficção científica, ele vive de teorias e de produções filosóficas e ideológicas. Quem é ele para saber, por exemplo, o que tem no centro da Terra, qual é a distância do centro da Terra, né? A gente pode perguntar isso ao professor Afonso Vasconcelos, por exemplo. Ao professor Afonso a gente pode perguntar, porque ele tem propriedade para isso. Ele é geofísico, com doutorado em sismologia, né? Geofísico você tem aos montes por aí, agora com doutorado em sismologia são pouquíssimos. Então ele sim vai nos dizer o que tem lá no núcleo, o que os experimentos mostram, o doutor Afonso. Agora, o desgraça Tyson vai saber qual é o monte maior por conta da posição em relação ao centro da Terra. Quem é ele para saber isso? Entendeu? Ele não é nada. Ele pode tentar imaginar as questões da astrofísica, né? Que ele próprio lá fala um monte de baboseira, como eu já mostrei aqui. Agora, ele saber o que tem no centro e tal, ele gosta de causar polêmica. O Everest não é o maior. Não sei, o negócio dele é causar polêmica. E o que ele disse, na realidade, gente, você pode achar o que quiser. O que ele disse é que a Terra tem formato de pera, oblata, mais gordinho abaixo da linha do Equador e mais fino em cima. Isso sim explicaria, segundo, por mais que ele estivesse falando outra coisa, mas as questões de milhas náuticas, que são muito maiores no lado sul do que no norte. Então, quando vai fazer as medições e várias outras questões concernentes a isso. O fato de Ursa Maior poder ser visto simultaneamente de todos os lugares e, por exemplo, o Cruzeiro do Sul não. No mínimo você pode ter uma transição e não entre Brasil e Austrália, por exemplo. Entre Brasil e Austrália você consegue uma transição do Cruzeiro do Sul no Polo Sul, mas já a África já não está mais vendo. Entendeu? Não é simultaneidade. Você consegue, com o Cruzeiro do Sul, você ter uma transição do Brasil para a Austrália. Não, a África do Sul já não vê mais. Agora, na questão da Ursa Maior, você vê em todos os lugares do Polo Norte, simultaneamente. Então, essas diferenças, todas essas diferenças, ele acaba tendo que dizer da Terra ser... Veja o que ele fala. Ele é bem claro. A Terra, abaixo da linha do Equador, é mais gordinha e mais fina em cima. Vamos lá. Vou colocar aí para vocês verem, ó. Então, assim, gente, não tem para onde correr. Ele é bem claro. A Terra é mais gordinha abaixo da linha do Equador e mais fina em cima. Não tem para onde correr. Não tem essa de pera asiática. É mais ou menos como uma pera. É o que ele quis dizer. Inclusive para explicar várias coisas que são inexplicáveis numa esfera perfeita. Entendeu? Então o que acontece? Mas as imagens que a gente tem da NASA é de uma esfera perfeita. Ok? Mas o que ele quis dizer é que a Terra é mais gordinha e ele é bem claro. É mais gordinho embaixo e mais fino em cima. Isso está bem claro, não tem para onde correr, tá? Então o que acontece? E ele diz que tem formato de pera. E todo mundo zoou. Ele inclusive fez como seria o eclipse na Terra plana, né? Ele fez aquela brincadeira e a gente acabou falando como seria o eclipse na Terra do Tyson, né?
A gente não vê, se o eclipse realmente é a sombra da Terra, a gente não vê uma pera na Lua. então na realidade não vem dizer depois, é porque tem os oceanos. Conversa fiada, cara. O nível do mar é sempre o mesmo, tá? O nível do mar é sempre o mesmo. Ó, quando você vai fazer um teste de curvatura, o horizonte é sempre a altura dos olhos, a não ser quando acaba o seu ponto de vista do observador, o ponto de fuga do observador, que você vai ter o céu tocando no chão ali. O horizonte é sempre o mesmo, não tem essa, tá? Isso aí é conversa fiada. Então o Tyson, ele foi bem claro em dizer que a Terra tinha o formato de pera, tá? Mais gordinha abaixo da linha do Equador e mais fina em cima. Não tem essa de pera asiática, coisa nenhuma. Até porque, eu vou mostrar aqui quanto isso aí, inclusive, concorreu ao argumento mais ridículo do ano passado. E os caras insistem com isso, cara. Como é que pode? Olha só, você tem milhares de espécies de pera. Você tem essas milhares de espécies de pera que todas são mais ou menos parecidas. E tem uma espécie que é a pera asiática que é diferente, né? E a pera asiática é muito parecida com uma maçã. É o que eu falei já cansei de repetir isso. Então, ele, para facilitar a vida dos loucos, né, que defendem um lixo desse, ele, para facilitar a vida deles, ele falou, não, é uma pera. Que você tem aquele monte de espécies de pera e uma só diferente, que é parecida com uma maçã. Mas ele falou justamente dessa única espécie de pera diferente, que é a pera asiática. Então, para você ver como funciona a mente doentia desses caras, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Então, gente, por favor, eu peço aqui que qualquer um que tenha um mínimo de sanidade mental, pense nisso. Ele falou. Então, o que acontece? Qualquer um que tiver em pleno gozo das faculdades mentais vai perceber que ele falava de uma pera. Porque se ele quisesse falar de uma pera asiática, ele falaria uma maçã, para facilitar, porque já que a maçã é muito parecida com a pera asiática. E não dificultar a vida falar pera, uma única espécie que é diferente das outras demais. Então é de uma hipocrisia, cara. Sabe? É preciso ser. E tem gente que aplaude aquele lixo, cara. Aplaude sabe, uma desculpa esfarrapada dessa. Entendeu? Então isso tudo deixa bem claro como funciona a mente doentia desses caras. E a hipocrisia, que ponto chega a hipocrisia de um cidadão como esse. Então, de cidadãos como esse, né? Como esses, né? Então não adianta. Eu vi o físico lá dizer, mas ele estava falando da distância entre o centro, não interessa. Ele falou que a Terra, abaixo da linha do Equador, é mais gordinha. Vou botar aí de novo. Bem claro, a Terra abaixo da linha do Equador é mais gordinha, mais ou menos como uma pera. É isso que ele quis dizer. Ele vai saber onde é o centro, que distância tem do centro. Ele não sabe a nada, cara. Isso aí, ele não sabe a nada. Ele gosta de causar polêmica, vender livro, né? E pro gado aplaudir as besteiras que ele fala. Essa é a realidade, entendeu? Então, esse cara mesmo, que ele entra em contradição várias vezes, com várias falas dele, ele é ridicularizado várias vezes. Então ele é um showman, ele não é um cientista, né? Ele é um showman que gosta de aparecer e vender livro para idiota. Então é isso aí, gente. Infelizmente é o que nós temos. Agora, utilizar o argumento da pera asiática é de total hipocrisia, é a coisa mais ridícula, por você ter inúmeras espécies de pera e uma diferente, e foi justamente essa diferente que ele quis dizer para facilitar a vida dos otários, né? Pro pessoal, eu vou procurar milhões de espécies de pera, são todas iguais, mas tem uma diferente. Foi justamente essa que os otários falam que ele falou. Então, na realidade, é preciso ser muito imbecil para acreditar numa coisa dessa. E a pera asiática, eu repito, que é bem parecida com uma maçã. Então ele poderia falar, se ele queria falar que era só achatada nos polos, a Terra é como uma maçã. Facilitaria a vida de 8 bilhões de pessoas para o entendimento. Mas não foi isso que ele quis dizer. Ele disse bem claro, a Terra é mais gordinha abaixo da linha do Equador e mais fina em cima, mais ou menos como uma pera. E as milhões de espécies de pera explicam o que ele quis dizer. Não a única espécie diferente, que é a pera asiática, né? Faça-me um favor, deixa de ser hipócrita, deixa de ser ridículo, deixa de ser ignorante e deixa de dar argumentos, né, dos mais falaciosos e mais ridículos, sofríveis, que esses caras têm que dar, né? Não toma vergonha na cara, continua com a mesma coisa. Como não tem vergonha na cara de
abrir a boca para falar uma baboseira dessa, uma besteira dessa, e ainda ter quem aplauda, cara, um lixo desse. Desculpa, gente, é porque tem hora, cara, que a gente se irrita quando as pessoas utilizam esses argumentos tão sofríveis, né, tão ridículos, né, e a gente se revolta, porque realmente é algo surreal que uma pessoa possa falar algo tão hipócrita assim e ter pessoas que possam aplaudir somente para defender, por uma questão de torcida, sei lá, o que eles querem dizer, o que eles querem fazer com isso, né? Para defender esse sistema. Esse é o trabalho dele, né? Ele tem que arrumar qualquer estripulia, eles têm que arrumar pera asiática, tem que arrumar Fiat 147 para defender esse lixo aí. Eles têm que fazer de tudo isso mesmo, é o objetivo deles, né? Eles são sempre fiéis, então eles têm que fazer isso. Agora, daí as pessoas aplaudirem algo totalmente sem sentido e sem noção como esse, aí realmente é algo assim que a gente não consegue compreender. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Grande abraço.